Eu quero que vocês imaginem que vocês são um aluno do ensino médio. Vocês, assim como os outros alunos, vocês possuem amigos, vocês vão às aulas, vocês saem, se divertem, assim como qualquer outro aluno do ensino médio. Apesar de você ser um aluno padrão, que parece aquele aluno estereotipado, comum, que nem os outros, de vez em quando você se sente meio isolado. Você se sente meio triste e às vezes dá aquela impressão que se você sumisse no dia seguinte, ninguém ia notar que você se foi. Você, no geral, se sente mal. Mas não é um mal de tristeza, você não chora ou sente dor. Você se sente preocupado, você se sente ansioso e às vezes meio isolado. É como se você tivesse uma bomba dentro da sua cabeça. Uma pequena bomba com um tic-tac que é constante. Então, 24 horas por dia você consegue ouvir aquele tic-tac. Às vezes é mais intenso, às vezes é menos intenso. Às vezes você nem nota que está lá. Mas esse tic-tac sempre está com você. Em situações mais específicas, esse tic-tac começa a ficar mais intenso. E em situações ainda mais específicas e que te deixam ainda mais ansiosa, essa bomba e esse tic-tac explodem. Com isso, as únicas coisas que você sente nesses momentos é o pânico, o medo e a vontade de fugir. Você sabe que tem alguma coisa de errado, você sabe que algo não está certo, mas você não consegue dizer para as pessoas o que você está sentindo. Você não sabe dizer para os outros o que tem de errado ou o que você está sentindo. Você só quer fugir. E o fato de você não saber do que está acontecendo ou por que raios isso está acontecendo comigo, te deixa ainda mais nervosa e mais assustada. Bem, o que eu acabei de descrever para vocês é uma situação aleatória em que você é uma pessoa com transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade é uma doença comum. E quando eu digo que ela é comum, eu digo que ela é realmente muito comum. Cerca de 10% da população brasileira tem transtorno de ansiedade. Isso dá mais ou menos 20 milhões de brasileiros. Então, apesar desse grande número de tantas pessoas terem transtorno de ansiedade, por que a gente não fala sobre isso? Por que as pessoas não falam sobre isso e como isso afeta a vida das pessoas? Parte porque as pessoas com transtorno de ansiedade, como por exemplo eu, sentem muita vergonha de falar sobre o assunto. Porque parece que demonstra fraqueza, sentir algo que você não consegue controlar, algo que você mesmo causa, que vem da sua cabeça, é algo que te deixa assustado. É algo que te deixa meio confuso e você fica perdido. Afinal, a cabeça é minha, por que eu não consigo controlar aquilo que eu penso ou minhas preocupações? E isso me leva a um ponto extremo, até de passar mal, por exemplo. O transtorno de ansiedade também é uma coisa muito séria. Ela pode levar à depressão, ela pode causar insônia, ela pode fazer com que as pessoas fiquem viciadas em substâncias e, até em casos mais extremos, levar ao suicídio. Mas a ansiedade não é um sentimento normal? As pessoas não sentem isso constantemente, ou pelo menos já sentiram isso pelo menos uma vez na vida? Então, a ansiedade em si, ela é muito normal. Todo mundo já se sentiu ansioso alguma vez, seja antes de uma prova ou de uma viagem muito esperada. Por exemplo, eu vou para Disney, eu estou super ansioso. A única diferença é que as pessoas com transtorno de ansiedade sentem isso de uma maneira diferente. A ansiedade para as pessoas que têm transtorno de ansiedade é uma coisa mais pesada, algo mais pessimista. Você pensa no que pode acontecer, mas de uma maneira em que você acha que tudo pode dar errado. O transtorno de ansiedade é constante. A ansiedade em si, ela geralmente é momentânea. E o transtorno de ansiedade, ela te prende de uma forma que te sufoca e te impede de fazer as coisas. Isso afeta muito a vida das pessoas que têm isso. Outra característica do transtorno de ansiedade é que o diagnóstico é muito difícil de ser feito. Isso porque as pessoas que têm isso geralmente nem sabem o que elas têm, então elas não têm um incentivo a procurar ajuda. E às vezes ela acha que esse sentimento de preocupação, de angústia, ela vai passar com o tempo, o que geralmente não acontece. As pessoas normalmente só notam que têm transtorno de ansiedade quando sintomas físicos começam a aparecer, como por exemplo, náuseas, dor de cabeça, tensões musculares e geralmente elas interferem no nosso dia a dia. Então aí fica quase impossível não notar que você tem alguma coisa de errado. E a partir do momento que você nota que você tem alguma coisa, que algo de errado está acontecendo e você não sabe o que é, você fica mais perdido ainda, você fica mais assustado.
Afinal, alguma coisa está errada, mas o que é? Eu não sei. Então, geralmente, quando você chega nessa realização, você se sente perdido, como se ninguém fosse te entender. O transtorno de ansiedade também tem como uma das consequências o medo. As pessoas que têm transtorno de ansiedade geralmente sentem muito medo de tentar coisas novas, porque tudo que é novo causa uma preocupação. E você sabe que se você ficar preocupada, tal coisa pode acontecer, você pode passar mal, ou você pode afetar a vida de outra pessoa que está com você em qualquer situação que seja. Então, você para de tentar coisas novas, você para de viver a vida de uma forma, aproveitando tudo todo dia. Você vive numa repetição. E o medo faz com que você perca a sua motivação, que afete sua autoestima e você não fique mais feliz da maneira que você era antes. Então, como é que eu paro isso? Como eu vou parar de sentir essas coisas? Como eu paro de ter esse transtorno de ansiedade? Bem, não existe uma solução perfeita, não existe uma resposta para isso. Até porque eu acredito que não há cura para transtorno de ansiedade. As pessoas que têm transtorno de ansiedade vão viver com isso provavelmente a vida inteira. As únicas coisas que elas podem fazer é tentar reduzir esses sintomas que a ansiedade produz no nosso corpo. E falando disso, eu quero que vocês pensem um pouco. Pensem que um parente ou alguém muito querido seu tem transtorno de ansiedade. O que vocês recomendariam para eles? Não é muito simples achar essa resposta e não existe uma resposta perfeita para isso. Mas eu posso falar um pouco da minha história. Um pouco de como eu superei esses sintomas, de como eu fiz com que eles não afetassem tanto o meu dia a dia. O primeiro passo que eu tomei para começar a reduzir esses sintomas foi aceitar. Aceitar que eu tenho uma doença e parar de evitar os sintomas. Porque geralmente aquilo que você mais evita é o que mais acontece. É como se fosse aquela música que gruda na sua cabeça, sabe? Aquela música horrível que fica na sua cabeça por dias e você tenta esquecer. Mas quanto mais você tenta esquecê-la, mais ela fica presa. É mais ou menos isso que acontece com a ansiedade. Quanto mais você tenta evitar de sentir os sintomas, quanto mais medos você tem de tentar coisas novas, mais sintomas geralmente você expressa. E a partir do momento que você aceita que você tem uma doença que você não pode controlar, e você aceita que podem acontecer sintomas, você para de sentir isso tão intensamente. Os sintomas diminuem de intensidade. Não é uma frescura, não é um draminha, não é você querendo a atenção de alguém, é uma doença. E por conta disso, também tem outra coisa que eu preciso falar. Não é a sua culpa. Não é sua culpa ter transtorno de ansiedade. Até porque ninguém escolhe ter uma coisa dessas. É uma coisa horrível, porque alguém escolheria ter transtorno de ansiedade. E não tem um motivo para qual você tem que se culpar tanto por causa disso. Você já sofre com sintomas, você já se preocupa tanto, por que se torturar tanto, se culpando ainda por causa disso? Você não tem culpa. Apesar de ser coisas que você cria na sua cabeça, são coisas incontroláveis. Você não tem o poder de controlar seus pensamentos. Você não tem o poder de controlar suas sensações. Você apenas sente. E outra coisa que eu preciso citar, que aconteceu muito quando eu estava nos piores momentos do meu transtorno de ansiedade, foi que eu já passei semanas sofrendo, semanas passando mal, todo dia tendo um ataque de ansiedade, chorando nos cantos, fugindo de todas as situações que eu queria evitar. E nesses momentos eu olhava para os outros e pensava, nossa, como eu sou uma pessoa triste, como eu sou uma pessoa preocupada, como eu sou uma pessoa que não gosta de ficar perto dos outros. Eu fiquei pensando que os meus sintomas faziam parte de mim. Mas não, meus sintomas, minha preocupação, minha ansiedade, elas não são características minhas, elas são características da doença. Logo, vocês têm que parar de tentar relacionar sintomas com características e relacionar suas qualidades com suas características. A última coisa, e é provavelmente uma das mais importantes que eu aprendi nesse processo, foi falar, quebrar o silêncio. Pedir ajuda de alguém querido, alguém que você confie muito, e falar sobre o que você sente. Porque é como se você estivesse carregando uma caixa muito pesada nas suas costas. E a partir do momento que você fala com outra pessoa sobre o que você está sentindo, esse peso, ele é distribuído entre as duas pessoas. Geralmente, as pessoas com transtorno de ansiedade acham que, ao falar sobre os seus sentimentos com outras pessoas,
ela vai acabar arrastando essa pessoa para o mesmo problema. Mas pensem, se alguém muito próximo de vocês estivesse com esses problemas, vocês não teriam a questão de ajudar? Isso não se tornaria um peso para você, afinal, você se preocupa com essa pessoa. Então, vocês não podem pensar que só porque você tem um problema e você quer falar com outra pessoa, essa pessoa necessariamente vai ser arrastada para o mesmo problema. Se essa pessoa realmente gosta de você, ela vai fazer a questão de ajudar. Mas, às vezes, falar só com uma pessoa ou um ente querido muito próximo não é o suficiente para te ajudar a melhorar, a se recuperar e parar de sentir todos os sintomas possíveis. Às vezes, você tem que procurar a ajuda de um profissional. E é aí que entram os psicólogos. No meu caso, por exemplo, eu já frequentei mais de 3 psicólogos diferentes. Os 3 foram em 3 fases diferentes da minha vida. O primeiro, eu acho que eu tinha mais ou menos 12 anos. Eu me preocupava muito sobre ter que fechar a porta de minha casa, por exemplo. Eu chegava a checar se a porta estava fechada pelo menos umas 3 vezes durante a madrugada. Mais tarde, eu tive mais problemas em aceitar quem eu era. E mais recentemente, eu tive muitos problemas tendo crises de ansiedades e preocupações extremas com o meu futuro, porque eu estou no ensino médio, eu sou uma adolescente e é normal sentir essas coisas, mas nunca em exagero. E não desista de procurar ajuda na primeira tentativa, porque não existe forma certa de sentir e ter tensões de ansiedade, cada um tem o seu jeito. Calma. Vá sempre com calma. Cada um tem o seu tempo. Quer dizer que só porque você começou a fazer um tratamento para parar de sentir os sintomas que você vai melhorar de um dia para o outro. Não é assim que funciona. Cada um tem o seu jeito, cada um tem seu tempo. E você não deve se apressar. É como se você fosse subir uma escada. Se você pular alguns degraus, você uma hora vai acabar tropeçando e voltando para onde você estava antes. E não é isso que a gente quer. Então, sempre vá com calma, você tem o seu tempo, cada um é diferente. E lembre-se, você é importante, você é amado e você tem o seu valor. E o principal de tudo, você merece se sentir bem com quem você é ou com o que você sente. Você não tem que ficar carregando esse peso da preocupação nas costas, o peso da ansiedade nas costas o tempo todo. Você merece se sentir bem. Então, eu queria deixar uma mensagem final e falar aqui para vocês, quando vocês estiverem se sentindo preocupados, lembre-se, a preocupação não tira os problemas de amanhã, ela tira a paz de hoje.